Diabéticos que tomam tadalafila com glifagem devem tomar muito cuidado com esses 3 vilões que matam a ereção de qualquer diabético. Então fique nesse vídeo comigo que até o final eu vou te explicar por que isso acontece e também vou te dar a solução, que são 2 elementos que vão te ajudar a contornar essa situação e evitar que a sua ereção seja prejudicada. Olá, se você não me conhece, meu nome é Rafael Teles, eu sou nutricionista. Então, o primeiro vilão da ereção de qualquer diabético é a neuropatia periférica. E o que acontece? Quando a glicose está muito alta, essa glicose ela começa a se ligar às proteínas do sangue e isso começa a formar os AGEs, que são produtos de glicação avançada, que basicamente é como se elas estivessem comendo a capa dos seus nervos. E os nervos são importantes porque ali é a bainha de mielina, e quando a bainha de mielina é corrompida, os sinais elétricos emitidos entre os nervos ali na hora que você vai realizar o ato sexual e que esses impulsos nervosos começam a passar por ali, quando a bainha está danificada, esses impulsos são menores, e como eles são menores, há menos produção de óxido nítrico, porque essas informações para as artérias começarem a produzirem o óxido nítrico começam a ser menor, e isso de certa forma vai prejudicando a sua ereção, porque você não forma tanto óxido nítrico, porque as informações precisam chegar para que o endotélio, que é a camada mais íntima da sua artéria, comece a formação desse óxido nítrico. E como a bainha nessa situação ela está danificada, esses sinais são os menores. Então essas informações que é para produzir mais não chegam com tanta eficiência, e isso prejudica a rigidez da ereção. E o segundo vilão da ereção de todo diabético é a metformina. A metformina ela causa um efeito colateral que é a redução da vitamina B12, e a vitamina B12 ela é essencial para os nervos, para a manutenção dos nervos e para também fortalecer a comunicação via impulsos elétricos. Ela é fundamental. Quando a vitamina B12 está em baixa, a facilidade que esses produtos de glicação avançada têm em destruir a bainha de mielina começa a ser maior, porque a B12 ela realmente ajuda a proteger a bainha de mielina e faz com que ela fique íntegra. Então, se você não está tendo uma alimentação que seja suficiente em vitamina B12, esses processos de glicação causada pela glicose elevada vai cada vez mais destruindo a bainha de mielina, e sem a vitamina B12 que protege, isso se torna muito mais rápido e a degradação passa a ser cada vez maior. E o terceiro vilão da ereção de qualquer diabético é a oxidação através de radicais livres. Quando o seu corpo está nesse processo, o processo de diabetes por si só, ele já confere às suas artérias microlesões e meio que como se fossem cristalizações do seu endotélio. Então, esses pequenos fragmentos de açúcar que vão passando como se fossem raspando as suas artérias ali, vão causando inflamações, e essas inflamações elas impedem que suas artérias produzam mais óxido nítrico de acordo com aquilo que você comeu, porque primeiro você precisa ter uma boa alimentação para que os alimentos certos estimulem as suas artérias a produzirem o óxido nítrico. Então, se você não está se alimentando direito, com certeza a produção de óxido nítrico vai ser menor, e se os seus vasos estão inflamados, essa produção, além de ineficiente, essa produção tende a ser cada vez menor. E isso já vai ser mais um outro fator que vai prejudicar a sua ereção. E como eu havia falado para você, agora eu vou te dar 2 alimentos que vão te ajudar a combater todos esses problemas que eu acabei de te falar. E o primeiro é o germe de trigo, porque o germe de trigo tem altas concentrações de vitamina B1, de tiamina. E a tiamina ela é muito eficiente em proteger os seus vasos sanguíneos contra os produtos de glicação avançada, os AGEs que acabam destruindo
a bainha de mielina. Então esse é o primeiro alimento e realmente vai te ajudar, e você deve incluir ele diariamente ou toda semana na sua alimentação. E o segundo alimento é o grão de bico, porque o grão de bico ele é rico em magnésio, e o magnésio ele ajuda as suas artérias a relaxarem. O magnésio também ele é responsável por mais de 300 reações no nosso corpo, ele atua ali como cofator em mais de 300 reações no nosso corpo. E também o magnésio ele ajuda na contração muscular do seu coração, ele ajuda no seu batimento cardíaco, ele ajuda estabilizando o batimento cardíaco e prevenindo também com que a sua pressão suba muito, que toda vez que a pressão sobe, as nossas artérias também, de certa forma, elas sofrem. Agora é importante você saber que o consumo desses dois alimentos sozinhos não vão fazer nenhum milagre no seu corpo, tá? É importante que vocês consumam esses dois alimentos no longo prazo, porque é mais oferta de nutrientes que ajudam a proteger os seus vasos. Mas se você quer um resultado mais rápido, mais eficiente, eu indico que você vá para a triagem, responda a pergunta, e com isso eu vou analisar o seu caso e vou te indicar um suplemento que vai agir em 3 frentes que vão garantir com que você tenha uma ereção mais rápida, de forma otimizada, e você já começa a ver os resultados em 2 semanas. A primeira coisa que ele faz é dar os ingredientes certos para o seu corpo começar a produzir mais óxido nítrico. O segundo é que vai atuar aumentando a sua testosterona e reduzindo outros hormônios, como hormônios que trancam as artérias, né? Hormônios que são vasoconstritores, por exemplo, o cortisol, vai ajudar a reduzir também o cortisol. E o terceiro que vai ajudar a recuperar as suas artérias danificadas, que impedem o corpo de produzir mais óxido nítrico e produzir de forma eficiente. Então, eu vou esperar você agora no WhatsApp para que a gente inicie a nossa triagem. Até mais. Lembrando que o objetivo desse canal é te educar. Este conteúdo ele não substitui uma consulta médica, e você nunca, jamais em hipótese alguma, deve iniciar ou suspender medicamentos por conta própria.